resolver isso. Srimad Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 12, a limpeza do templo de Gundicha, verso 195. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Seva Maha Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Renato Marasangi Murai Kate Bhojana Najani Tobara Sangi Kaichi Hoyamana. Nityananda Prabhu prosseguiu: és um monista de peso e estou comendo ao teu lado. Dessa maneira, não sei por que influências minha mente passará. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Sangat Sanjayate Kama. Bhagavad Gita 2:62. Desenvolvemos nossa consciência conforme a sociedade e a associação. Como admite Srila Nityananda Prabhu, o devoto deve ser muito cauteloso ao associar-se com aqueles que não são devotos. Quando um devoto, chefe de família, perguntou-lhe qual deve ser o comportamento de um devoto, Shri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente respondeu: Asatsanga Tyaga Ei Vaishnava Chara Stri Sanga Sangi Eka Asado Krishna Bhakta Ara. Shri Chaitanya Charitamrita 22:87. Um Vaishnava, um devoto, simplesmente deve abandonar o contato íntimo com não devotos. Em seu Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami descreve os sintomas de relacionamentos íntimos do seguinte modo: Dadati pratigrinati guhyam makyati prichati Bonte bojayate chaiva savidam priti lakshanam. As palavras Bonte bojayate indicam que devemos comer com devotos. Devemos ter todo o cuidado de evitar alimentos oferecidos por não devotos. Na verdade, o devoto deve determinantemente recusar qualquer alimento oferecido por um não devoto, especialmente alimentos preparados em restaurantes, em hotéis ou em aviões. A referência de Srila Nityananda Prabhu a este respeito destina-se a enfatizar que devemos evitar comer com mayavadis, personalistas, e mayavadis disfarçados como os Vaishnavas
Sahajas, que são influenciados pela matéria. Ei mata duijanikaye balabhavi viraja stutikare tumreje nagalagavi. Assim, ambos continuaram conversando e elogiando-se mutuamente, embora tal elogio parecesse negativo, pois dava a impressão de que eles trocavam palavrões. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 15, Parashurama, o Senhor encarna como guerreiro, verso 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tradução, vamos repetir. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami. Que ofensa aos kshatriyas, que não podiam controlar seus sentidos, cometeram contra o Senhor Parashurama,
a suprema personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, levando o Senhor, a aniquilar repetidas vezes, a dinastia Kshatriya. Versos 17 e 19. 17, 18 e 19. Shri Badrayani Ruvacha Hayanam Adipati Ajra Kshatriya Arshava Datam Narayanam Shamsham Aradhya Parikarmabi Babu Bakhum Dasha Shatam Lebe Durdasha Pamaratishu Avyahatendriya Jojashri Tejo Vidya Jashopalam Jogeshwaratvam Aishwaryam Gunajatali Madaya Chachayu Hatagati Lokeshu Pavarojyata. Tradução, vamos repetir. Shukadeva Goswami disse, o melhor dos kshatriyas, Kartavirjana, o rei dos Raihayas, recebeu 1000 braços, ao adorar Dattatreya, a expansão plenária da Suprema Personalidade de Deus, Narayana. Ele também tornou-se imbatível, e recebeu poder sensório, beleza, prestígio, força, fama inesgotáveis, e o poder pelo qual alcançam-se todas as perfeições da yoga, tais como Anima e Mahima, tornando-se então plenamente opulento, ele vagou livremente por todo o universo, assim como o vento. Verso 20. Stri Ratnaira Vrita Kridam Revam Bhashimadot Katha Vaijayantim Shirajam Vibrat Rudodhasharitam Bhujai. Tradução, vamos repetir. Certa vez, enquanto desfrutava da água do rio Narmada, o arrogante Kartavirjana, cercado de belas mulheres, e enguirlandado com uma guirlanda triunfal, interrompeu com seus braços o fluxo da água. Verso 21. Viplavidam Swarshivira Pratishradha Sarij Jalai
Namrishyatasya tadviyam viramani dashananha. Tradução vamos repetir. Por que Kartavirjuna? Por que Kartavirjuna fez a água fluir na direção oposta? Fez a água fluir na direção oposta. O acampamento de Ravana, que foi montado às margens do Narmada, perto da cidade de Mahismati, ficou inundado. Isto foi insuportável para o Ravana. De 10 cabeças, que se considerava um grande herói, e não podia tolerar o poder de Kartavirjuna, significado dado por sua divina graça, Shila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada Ki Jai. Ravana saíra viajando para obter vitória sobre todas as outras regiões de Vijaya e acampara às margens do rio Narmada, perto da cidade de Mahismati. Narayanam namaskritya naram chaiva narudamam devim sarasvatim vyasam Tatu Jayam Udiraye Shri Chaitanyam Narobhistam Vistavitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swavadantikam. Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Canta Namostute Shri Ajovacha Kintadamho Bhagavato Ajanyayira Jitatmabi Kritanjanakulam Nashtam Shatriyanam Abhishnasha. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: que ofensa os kshatriyas, que não podiam controlar seus sentidos, cometeram contra o Senhor Parashurama, a suprema personalidade de Deus, levando o Senhor a aniquilar repetidas vezes a dinastia Kshatriya? Começa a curiosidade de Parikshit Maharaja, querendo saber de Shukadeva Goswami por que Parashurama, o filho de Jamadagni e Satyavati, e neto de Satyavati, aniquilou por 21 vezes a classe Kshatriya sobre a face da terra. Agora vão se desenrolando os incidentes. Então, a primeira causa, nós já estamos ouvindo aqui, 2 pesos pesados, hein? 2 pesos pesados. Kartavirjuna e Ravana. Já começou assim. A desavença entre os reis inflados de orgulho, corruptos, políticos materialistas. Continuando, Shukadeva Goswami disse: o melhor dos kshatriyas, Kartavirjuna, o rei dos
o melhor dos Kshatriyas, Kartavya, o rei dos Raihayas, recebeu 1000 braços, imagina, 1000 braços, ao adorar Dattatreya, a expansão plenária da Suprema Personalidade de Deus, Narayana. Adorou a porção plenária de Krishna. Krishna ficou satisfeito com a adoração dele, satisfez o desejo dele. Dentre as bênçãos, as posses, ele conseguiu adquirir 1000 braços. Imagine só uma pessoa com 1000 braços. Com 2 braços, você já se faz tanta coisa. Imagine só 1000 braços. Aí, ele também tornou-se imbatível pela bênção de Dattatreya, expansão plenária de Krishna, e recebeu poder sensório, beleza, prestígio, força, fama inesgotáveis e poder místico, pelo qual alcançam-se as perfeições da yoga, tais como animar e lagrimar, né? Se tornar menor que o menor, mais leve que o mais leve, e assim por diante, todos os poderes místicos. Tornando-se então plenamente opulento, ele vagou livremente por todo o universo, assim como o vento. É por isso que Kartavya se achava imbatível. Já falamos isso muitas vezes. Quem tem esses poderes todos acha que pode enfrentar qualquer um, que nunca vai ser derrotado. Capaz de se tornar maior que o maior. Né? Menor que o menor, mais leve que o mais leve, mais pesado que o mais pesado, não precisar de nada, de parte alguma. Né? Ter força para criar o que bem entender, algo maravilhoso, ou aniquilar qualquer coisa maravilhosa. Controlar os 24 elementos materiais. Satisfazer qualquer desejo sem que alguém o impeça. E assumir a forma que bem desejar, mesmo que seja por capricho. São as 8 siddhas. São as 8 siddhas que começam com animar, lagrimar, mahimá, rati, ishitva, vashitva, prakamya, kamavashaita. São os 8 poderes da yoga mística. Eu falei, imagina só, sempre é bom pensar nisso. Recebeu o poder sensório. Recebeu beleza incomparável, prestígio, poder, força, fama, tudo isso inesgotáveis. E ainda os poderes que a yoga mística outorga, porque essa encarnação de uma porção plenária de Krishna, Dattatreya, foi adorado por Kartavya e ficou satisfeito com ele e deu essas bênçãos todas para ele. Ficou com todas essas benesses. Então ele se achava top, né? Só 1000 braços. Tornando-se então
plenamente opulento, ele vagou livremente por todo o universo, assim como o vento. Por isso que é muito perigoso tudo isso. As opulências de Krishna, quando alguém, por karma, por executar atividades piedosas, conquista, ele tem que ter muito cuidado ao usar esses fragmentos das opulências de Krishna. Porque são fragmentos, para Krishna isso não é nada. Krishna tem tudo isso aí na sua totalidade. Totalidade, fama, beleza, poder, riqueza, renúncia e conhecimento. Isso aí Krishna tem na sua totalidade. Então, para ele dar um pouco para uma alma condicionada qualquer, não é nada. Mas quando alguém conquista isso, e sempre se conquista por executar atividades piedosas, tem que ter muito cuidado para não se enrolar com o seu bom karma, com sua força, com sua beleza, com sua riqueza, com sua inteligência, com sua inteligência. Tudo isso. E para os yogis místicos, com seu poder, que ele conquista através da renúncia, os poderes místicos. Então, tudo isso aí, quem tem na sua totalidade é Krishna, Bhagavan. Bhaga são esses atributos todos, essas opulências. E Van significa quem possui essas opulências. Quem possui na sua totalidade é só Krishna, Bhagavan. Isso foi explicado por Parashara Muni, o pai de Vyasadeva, que compilou todos os Vedas, a encarnação literária de Krishna. Então, certamente, quando alguém tem alguns resquícios dessas qualidades, desses atributos que pertencem a Krishna, riqueza, fama, beleza, poder, inteligência e renúncia, é difícil administrar isso aí, viu? É difícil. A pessoa se enrola por causa da facilidade que tem para gozo dos sentidos e para o destaque entre os outros seres humanos. Então nós estamos vendo aqui claramente isso. Vamos para o verso 20. Certa vez, enquanto desfrutava na água do rio Narmadá, o arrogante, está vendo? O arrogante Kartavya Arjuna é assim mesmo. Tem um pouquinho mais de educação que os outros, já fica arrogante. Tem um pouquinho mais de dinheiro que os outros, já fica arrogante. Tem um pouquinho mais de beleza que os outros, já fica arrogante. Tem um pouquinho mais de fama que os outros, já fica arrogante. Tem um pouquinho mais de poder que os outros, já se acha, já fica arrogante. E assim o que dizer de ter capacidade de austeridade, penitência por renúncia, de ser um renunciante. Tudo isso que pode muito bem ser usado para Krishna acaba atrapalhando, porque isso exacerba o falso ego. Então aqui, então estamos ouvindo tudo o que aconteceu com Kartavya Arjuna. Certa vez, enquanto desfrutava da água do rio Narmadá, o arrogante Kartavya Arjuna, cercado de belas mulheres, ficou perto de estar numa roda de mulheres, o cara já se acha o rei da cocada, né? Fica muito macho, fica muito inflado, fica muito arrogante. Assim, enguirlandado com uma guirlanda triunfal. Foi fazer uma graça, né? Sempre assim, aparecer para mulheres. Foi fazer uma graça, não é assim? Fazer uma graça. Esticou seus 1000 braços e, para
interrompeu com seus braços o fluxo da água do rio Narmada. Aí Prabhupada vai dar o significado do verso 21, Plavidam swashiridam Pratishratha sarijavai Namishyatasya tadviyam Viramanida shanana. Por que Kartaviyarjuna fez água fluir na direção oposta? Contrário, né? Foi contra a correnteza, começou a voltar. Vejam só quem estava acampado na beira do Narmada, as margens do Narmada. Nada mais, nada menos que Ravana. Ravana. O acampamento de Ravana, que foi montado às margens do Narmada, perto da cidade de Mahismati, ficou inundado. Ravana já ficou muito. Outro, né? Outro. 10 cabeças. Poderosíssimo. Foi lá tirar satisfação. Isto foi insuportável para o Ravana de 10 cabeças, que se considerava um grande herói e não podia tolerar o poder de Kartaviyarjuna. Está vendo? Mas aí Prabhupada comenta aqui, enquanto Ravana viajava para conquistar outras regiões, e isso é chamado de Digvijaya, ele acampara às margens do rio Narmada, perto da cidade de Mahismati, e foi quando aconteceu isso daí. Mas Kartaviyarjuna fez Ravana sair de lá com o rabinho entre as pernas. Depois nós vamos ver aqui a sequência. Ele foi encarar Kartaviyarjuna. Kartaviyarjuna frustrou Ravana. Aí, sabe como é, né? Quanto mais se conquista, quanto mais se destrói, derruba a gente poderosa, mais poderoso você se sente. E Kartaviyarjuna vai fazer mais bobagem ainda. Porque aí ele cisma de ir lá na casa de Jamadagni. Você não tinha nada para fazer. Depois que já acabou com a graça de Ravana, continuou. Ela foi com todos esses raihayas, seus acompanhantes, seus fãs, seus servos, foi baixar na casa de Jamadagni. Parashurama não estava na hora, o filho caçula do rei Jamadagni, filho de Satyavati, com Ritika Muni, todos se lembram. Neto de Ritika Muni, Satyavati. Foi lá. E nós vamos ver. Porque Jamadagni era para ser um chakra feroz, lembra? E aí, como a Satyavati pediu para o marido dela, Ritika Muni, que não faz isso, deixa ele com as qualidades de Brahma mesmo, calmo, tranquilo, não um chakra feroz. Aí o Ritika Muni falou para Satyavati, tudo bem, mas o seu neto vai ser violento. Então agora aqui é o neto, o filho de Jamadagni, é Parashurama. Então até que ele vai dar sorte, que ele chega na hora que ele chega que é o ashram de Parashurama, mas é a casa do pai dele, Jamadagni. Ele vai chegar cheio de pompa, porque, sendo uma pessoa santa, Jamadagni vai recebê-lo super bem. Ele, toda a caravana dele, que era muita gente, vai recebê-lo como
se deve receber um hóspede de maneira adequada e educada, dando todas as facilidades e fazendo tudo para agradá-lo, ele vai fazer isso. Jamadagni. Mas aí Jamadagni nem sonhava qual era o plano de Kartaviyarjuna. Kartaviyarjuna, na verdade, sabia que Jamadagni tinha uma joia preciosa, que era uma vaquinha Kamadeno, que dá leite ilimitado, uma vaca dos desejos, satisfaz os desejos, uma joia. Ele vai, rouba a vaca, leva a vaca e o bezerro. Aí começa o seu infortúnio, porque quando o filho de Jamadagni, caçula, chega, nada mais, nada menos que Srila Parashurama, ele fala, vou persegui-lo, vou encontrá-lo, vou trazer de volta a cama dele, vou acabar com ele. Aí começa. Então eles fizeram os reis tudo malandro. Cada um mais malandro que o outro, e Parashurama vai começar a colocar as coisas no lugar. Jabá, Masyagani Bhavati Bhava, Abhyutanam Amasya, Tadapmanam Shidjamahan, como está falando no Bhagavad Gita. Sempre onde quer que haja predominância de religião, de malandragem, de canalhas e uma queda das atividades religiosas, uma ausência de pessoas piedosas, religiosas, santas, aí eu apareço para restabelecer a ordem. Então ele apareceu como neto de Satyavati e vai pôr as coisas em ordem, né? Filho de Jamadagni, filho de Satyavati, com Ritika Muni, ele vai nascer como filho de Renuka e Satyavati e Jamadagni, e por ordem na casa. Então por isso que Krishna apareceu como Parashurama. Então aqui estamos vendo só o começo, que foi a pergunta de Parikshit Maharaj. Eu queria saber como é que foi os chakras foram todos aniquilados por Parashurama. Então, esse é o começo da explicação. Temos vários episódios emocionantes aí mais para frente. Espero que todos acompanhem para ver. Vai ser muito legal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada.